episódio de Lição em Ação. Eu sou Damares e estou aqui com os meus amigos. Raíssa, da Igreja de Pedras. E eu sou o Lucas, da Igreja de Inhaúma. E essa vez é a última lição desse trimestre que a Thalia estará com a gente. Muito obrigada pela sua presença, Thalia. A sua contribuição aqui tem sido muito edificante para que nós possamos propagar a mensagem do Evangelho. Amém, gente. Foi realmente um prazer rever, né, esses aprendizados em conjunto com esse podcast maravilhoso e compartilhar também com vocês aí alguns ensinamentos que Deus tem trago para a minha vida. E nessa semana, né, nós vamos estudar a lição 2 e a temática é a última ceia. Bem-vindo a mais um episódio sobre a última ceia. E a gente colocando ali a última ceia no contexto histórico-cultural que os discípulos viviam, né, Jesus viviam, ali no século I, o costume judeu, né, é quando a pessoa chegasse na casa de alguém, né, tivesse um servo para lavar os pés de todas as pessoas que estavam visitando aquela casa. E quando os discípulos chegaram ali, aonde eles estavam para fazer a última ceia, eles viram que não tinha nenhum servo ali. E eles já acharam estranho porque não tinha nenhum servo. Acredito que, assim, a gente imaginando, eles poderiam terem olhado um para o outro, assim, cadê o servo? Quem vai limpar o nosso pé? E o contexto bíblico da semana fala o que aconteceu, quem lavou os pés dos discípulos. Thalia, você pode explicar um pouco esse contexto da semana? Claro. Então, dando prosseguimento a esse contexto cultural ali, né, em que ficou todo mundo olhando quem é que seria o primeiro a lavar os pés, Jesus ele pega e toma a atitude de lavar os pés dos discípulos, e tem já algo interessante que acontece que Jesus ele se pôs a água numa bacia, começou a lavar os pés do discípulo, e aí quando ele se aproximou de Simão Pedro, este lhe perguntou: vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: o que eu faço você não compreende agora, mas vai entender depois. Então Pedro disse: o Senhor nunca lavará os meus pés. Aí Jesus fala assim: se eu não lavar, Pedro, você não vai ter parte comigo. Então, no verso 9, Pedro responde de volta: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Então, Jesus ele fez esse momento de lavar os pés e também trouxe alguns ensinamentos importantes, né? Que cabia os discípulos fazerem algo naquele momento. Mas isso significava que alguém teria que se humilhar. E naquele momento ninguém quis assumir aquela tarefa. Mas Jesus, como exemplo, ele até traz isso no verso 15, que ele fala: porque eu lhes dei o exemplo para que, como eu fiz, vocês façam também. Se referindo não só nesse momento do lava-pés, mas a toda a cerimônia que estava acontecendo ali. E é dentro desse contexto de humildade, antes das cenas finais acontecerem, que a lição se desdobra e a gente aprende muitas lições preciosas. E queria encerrar esse momento do contexto trazendo que os discípulos, eles prepararam a mesa, mas esqueceram de preparar o coração, e é algo que a gente vai refletir ao longo da lição. E é interessante que quando Jesus, né, faz ali essa cerimônia, ele lava os pés de todos, inclusive daqueles discípulos que ele sabia que estavam ali com o coração, né, ali um pouco enganado, né, distantes. E é o caso, por exemplo, de Pedro, que ele sabia que iria negar. Tudo bem que Pedro se arrepende depois, mas, né, isso ele já sabia, é muito claro na Bíblia. E também Judas, né, o discípulo que vai trair, ele sabia, e ainda assim Jesus lavou os pés de todos eles, né? João 13, versículo 1, vai nos dizer que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E é interessante que esse até o fim é até o fim mesmo, é um amor que, assim, é inexplicável, gente. Que somente a pessoa estando muito com Jesus, e ainda assim, né, a gente questiona: caramba, ele estava lavando os pés, ele estava participando da Santa Ceia com homens que ele sabia que estavam distantes dele. Mas esse amor, né, é um amor divino. É um amor divino. Não existe uma outra explicação para ele. Incondicional, né? Exatamente. Ele não... Não tinha razões, quer dizer, ele não tinha razões dele.
não tinha, mesmo nós sendo infiéis, ele é fiel. Ele é fiel até o fim, né? E é interessante que o livro de João, ele menciona a traição de Judas pelo menos 15 vezes nesse capítulo. Então enfatiza ali essa traição. E é interessante que a gente percebe comportamentos muito antagônicos. Enquanto Judas estava totalmente distante de Jesus, ainda assim ele revela uma atitude totalmente contrária ao que é esperado aos olhos humanos, que seria, Jesus então vai agir com distanciamento, ele vai agir com uma determinada frieza, talvez na nossa cabeça, mas não. Ele trata Judas como qualquer outro ali. Ele lava os pés do discípulo, um amor que a gente, né, não consegue compreender, né? Mas, assim, é o amor que ele sente por nós hoje também. É um amor concreto, um amor real. E é um amor também que reflete ao amor do Pai. É muito importante isso, que Jesus ele veio a essa terra para poder refletir o amor do Pai. Não, e até é bom a gente olhar para essa situação, né, colocando para termos atuais também um pouco, ver como, assim, muitas das vezes a gente... Já escutei muito isso de jovens falando, eu estou muito distante, eu já fiz muita coisa, já errei, já pequei e tudo mais. Jesus, ele não quer mais ficar comigo. Eu já ouvi muitas vezes essa frase, provavelmente você deve ter ouvido alguma vez também. Mas esse momento aqui da Santa Ceia, do lava-pés, é Jesus falando assim, não importa o que você faça, não importa o quão distante você esteja de mim, eu ainda vou estar ali do seu lado. Né? Eu ainda vou estar ali querendo que você se arrependa. E até a gente pode ver essa questão, até mesmo de Judas, a questão da traição de Judas. Jesus ele utilizou o lava-pés como uma chance de Judas poder se arrepender também. Né? Porque não, Judas ele não tinha feito nada. Né? Ele estava só no pensamento ali, nossa, depois que começou lá com Maria, Jesus ficou no meu pé e tudo mais. E Jesus chega ali, lava os pés dele, falando assim, meu filho, olha, eu estou aqui com você, eu te amo. Não é porque eu falei aquilo ali que você quer você ficar com raiva de mim e tudo mais. Então, assim, Cristo ele sempre dá as oportunidades pra gente, ele sempre dá a chance de a gente se arrepender antes do fim. Né? Pedro, ele também errou, negou Jesus em vários momentos, mas Jesus ele perdoou também. Ele chegou para Jesus e falou, olha, te perdoo, tá tudo certo, tudo bem, vida que segue. Vira uma página e continua vivendo a vida. Mas Judas teve outra escolha. Né? Ele não quis o perdão de Jesus e preferiu terminar com a própria vida. Então, assim, que a gente tenha isso em mente, né? Quando a gente vê sobre a Santa Ceia, é o momento de Jesus se aproximar da gente, a gente poder se arrepender dos nossos pecados e seguir por um caminho correto. A história da semana, aqui no início da lição de quarta-feira, que é assim, como alguém na antessala da morte consegue pensar nos outros e não em si mesmo. A gente vê que Jesus, ele sabia que Judas iria trair, sabia que Pedro iria negá-lo, e mesmo assim ele serviu aos dois igualmente, amando aos dois igualmente, e muito, né? Porque Jesus morreu por eles e por todos nós. Então, como uma pessoa sofrendo vai ajudar uma outra pessoa, vai aliviar o sofrimento de outra. E na psicologia tem uma abordagem psicológica, né, que o nome é logoterapia. E a logoterapia ela busca trabalhar o sentido da vida. Por que você está aqui? Qual é o propósito de você na vida, apesar dos sofrimentos? E o inventor dessa abordagem é o Viktor Frankl, que diz aqui na lição, né, sobre ele. E ele tem um livro chamado O Sentido da Vida, não só esse, ele tem vários livros falando sobre a abordagem da logoterapia, mas esse é um dos primeiros que muitas pessoas podem ler também, que é muito interessante para nós refletirmos sobre o sentido da vida, o propósito, né? Nós sabemos que nós, como cristãos, estamos aqui, né, para salvar do pecado e ganhar do serviço, que é o objetivo do Ministério Jovem, mas estamos aqui porque acreditamos que um dia Jesus voltará e nos livrará dos sofrimentos, né, do pecado que entrou no mundo quando Adão entregou esse planeta ao maligno, ao inimigo. Então, Viktor Frankl, ele foi um psicólogo, né, austríaco que viveu, né, em Auschwitz, né? Ele foi maltratado pelos nazistas. E ele é um sobrevivente do nazismo, na Segunda Guerra Mundial. E durante esse momento que ele estava lá, prisioneiro, ele também observava. E no que ele observou, ele viu que as pessoas, né, que repartiam o último pedaço de pão, né, que ali eles eram mal alimentados, né, para morrer mesmo. Mas ainda assim tinha pessoas que repartiam seu último pedaço de pão
com alguém que estava mais fraco. E isso mostrou que essa pessoa que repartiu, ela tinha uma sobrevida maior, porque ela via esperança no dar o pão a outra pessoa, fazer com que a outra pessoa pudesse sobreviver. E fazendo essa relação com Jesus. Jesus sabia que ele morreria. Ele sabia, mas mesmo assim ele proporcionou vida para Judas, para Pedro, para os seus discípulos. Ele lavou os pés, ele foi servo. E Jesus sabia qual era o sentido dele aqui no planeta Terra. Era salvar o povo dos pecados. Nos salvar dos pecados. E ele cumpriu essa promessa, que já vinha lá do início, desde quando Adão e Eva caíram. Né? Nós sabemos que desde Gênesis havia essa promessa, e essa promessa era cumprida em Jesus. E ela foi cumprida em Jesus. E Jesus, mesmo sofrendo grandes sofrimentos, grandes dores, porque Jesus era 100% humano e 100% Deus, ele doou a sua vida por amor a nós. E até a lição vem trazendo aqui na parte de quinta-feira também, né? Um pouco também da história da questão da Páscoa, né? O momento da Páscoa ali, que foi onde aconteceu a Santa Ceia. Né? Que a Páscoa, antes de ter o sentido que nós temos hoje da Santa Ceia, ela tinha um motivo ali, lógico, uma festa anual do povo, né? Uma celebração anual, mas para poder lembrar da libertação que eles tiveram do Egito. Né? Um momento ali que eles finalmente conseguiram sair do Egito, do período de escravidão que eles tiveram e tudo mais, e criaram essa festa como maneira de celebrar aquela libertação. E a lição vem trazendo aqui também um contraponto muito interessante, né? Que a partir dessa Santa Ceia, a partir desse momento ali de Jesus com os discípulos, o momento da Páscoa começou a ter outro sentido. Né? Saiu da libertação aqui somente terrena, do planeta Terra, e começou a trazer a questão de libertação da vida para a vida eterna. Porque aí trouxe a questão da morte de Cristo. Né, que sempre se falava, né, sobre a questão da morte do Cordeiro, para a libertação do pecado e tudo mais, e ali na Santa Ceia é um momento de lembrar exatamente quando esse fato acontece. Quando realmente o Cordeiro morre por todos os pecados e realmente a gente é liberto do pecado e tem uma chance de vida eterna. E eu achei muito bonito assim, vendo essa questão que nunca mais vai pensar realmente, né, saiu de uma libertação terrena para uma libertação do pecado, tudo, e poder ter uma vida eterna lá no céu. É interessante. Em Lucas 22, 19 e 20, né, Jesus ele reforça o pedido falando para que seus seguidores possam comer do seu corpo e beber do seu sangue, né, lembrando que isso aqui é uma simbologia, o pão representa o corpo e o vinho representa o sangue. Existe uma crença, né, da transubstanciação, que os católicos creem que quando a pessoa consome aquele alimento, ele de fato se torna o corpo e o sangue de Cristo. Nós não acreditamos nisso. Mas o que é mais importante aqui dessa passagem, gente? Não é o ritual em si, né? O pão e vinho de forma literal, mecânica. Mas como o Lucas muito bem explicou aqui a respeito da Santa Ceia, é uma cerimônia de reconciliação e perdão. É para a gente lembrar que da mesma maneira que nós fomos perdoados por Cristo, que nós somos perdoados por Cristo, nós também devemos perdoar e amar uns aos outros. Então é um momento, uma cerimônia muito séria, muito cheia de significado, né? Muito importante para nós cristãos, né? E é importante também que a gente faça isso com um espírito ali de humildade, né? Porque a gente tem que lembrar, novamente, pode sempre retomar essa parte. Quando Jesus estava com os seus discípulos, ele sabia tudo ali que estava se passando na mente de cada um deles. E em nenhum momento ele expôs o pecado de ninguém, em nenhum momento ele expôs o pecado de Judas, em nenhum momento ele o apontou como traidor. Ele não faz isso, porque se ele fizesse, ele poderia até dar um determinado motivo para as pessoas pensarem, poxa, por isso que Judas o traiu. Ah lá, ele expôs o pecado, mas não, Jesus não faz isso, ele perdoa, ele não condena. Então, eu acho que é uma lição muito importante que a gente pode trazer a respeito da Santa Ceia, sendo um momento ali de renovação espiritual, né? E que é importante que todos nós, tendo consciência do que se trata, participemos. Isso, e dando continuidade a esse momento ali em que aconteceu a ceia, depois que Judas ele sai e a ceia termina, o mestre, né, Jesus, ele dá aos discípulos ali o que é chamado de novo mandamento. Mas é um novo que, na verdade,
uma roupagem nova naquilo que Jesus estava querendo transmitir. Porque ele diz que, ele pede, na verdade, né? Mas nós vamos amar agora uns aos outros, assim como eu os amei. Então ele traz um novo, porque ele traz agora o próprio exemplo dele como o exemplo de amor que os discípulos deveriam seguir. E a gente pensa assim, poxa, e como Jesus os amou? João, no verso 1, diz que ele os amou até o fim. Esse é um amor muito forte. E Jesus ele pede que a gente tome pra gente como exemplo na prática esse amor. E a gente pensa assim, poxa, isso parece ser impossível. E realmente desde que Jesus não habite na gente como fonte de amor. Então, nessa trajetória, assim como Jesus fez, e a gente já explorou também, é importante que a gente se lembre da dependência dele. A gente não consegue fazer nada se Jesus ele não vier e nos preencher. E a boa notícia é que Cristo ele não vai nos pedir nada que a gente não tenha força para cumprir, né? No fim das contas, ele só ele pode colocar esse amor em nós para vivermos entre o povo de Deus e alcançarmos quem ainda não o conhece. Para despejar esse amor em outros campos, em outros lugares e pessoas. E aí fica para a gente ter a pergunta da semana, né? Que é a seguinte: ao olhar para a história de Pedro, né, que negou a Jesus 3 vezes, o que você passa a enxergar melhor sobre a constância do amor de Deus? Bom, a lição de terça-feira começa falando de um personagem muito importante aqui a respeito, que é Pedro, né? Pedro aí tem esse nome forte, né, que é a pedra e a rocha, que reflete muito também do seu comportamento. Pedro, ele, apesar de ser um homem de muitas qualidades, ele era também bastante impulsivo, né? Isso é destacado, ele se irritava com muita facilidade. Só que Pedro tem um porém. Ele, quando percebia o erro, quando Jesus o corrigia das atitudes, né, erradas que ele cometia, ele se arrependia, ele voltava atrás, né, ele percebia que tinha alguma coisa errada e ele acabava caindo em si. Então é uma coisa muito interessante da gente destacar, porque a Bíblia não aponta homens perfeitos, ela não diz que os cristãos eles vão ser aquelas pessoas que não vão errar, muito pelo contrário. Elas erram, mas elas se tornam conscientes dos seus erros. E eu acho que é isso, principalmente, que torna Pedro diferente de Judas. Sim, e essa é uma caminhada de transformação, né? E Jesus ele toma uma atitude linda nesse contexto. E mais tarde, durante a ceia, Jesus voltou a falar com Simão Pedro, que tentou prepará-lo para o que estava prestes a acontecer. E aí, em Lucas, capítulo 22, verso 31 e 32, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo, eu, porém, orei por você para que a sua fé não desfaleça. Pedro, ele ainda continua com a mentalidade dele de que não iria negar Jesus e que ele estaria disposto a morrer por Jesus. E Jesus ele conhecia Pedro melhor do que ele mesmo. E é interessante, ainda dentro desse capítulo, né, do capítulo 22, João ele também depois registra um anúncio semelhante a isso. E é importante lembrar que a Bíblia, quando foi escrita, ela não tinha essa divisão de capítulos e versículos, né? E logo no capítulo seguinte, ao que nós lemos essa semana, que Jesus ali, ele fala para Pedro que ele vai negá-lo, ele repreende Pedro, mas também deixa essa promessa que é muito conhecida. Capítulo 14, verso 1. Que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creem também em mim. E ao longo do versículo ele vai falando: na casa do meu pai há muitas moradas e eu estou indo preparar para vocês, inclusive para Pedro. Então, Jesus, ele sabendo de toda a situação, com a onipotência dele, a onisciência, ele sabe do que iria acontecer, mas ainda assim ele intercede por Pedro. E ele faz a mesma coisa pela gente, né? Ele tem sempre essa intenção de que, como a Raíssa falou, a gente se torne consciente dos nossos erros, e ele já está ali se antevendo, dizendo que está disposto
a aceitar de volta, desde que isso também mude, né? E ele fica com essa promessa, para que o coração deles não ficasse angustiados, porque ele iria preparar um lugar. E naquele momento isso foi um alívio para Pedro, porque ele foi repreendido, ou seja, ele sabia que iria negar a Jesus, mas Jesus logo em seguida dá a correção, mas ele também dá a esperança. E aqui fica um aprendizado, né, de que, assim como Pedro, às vezes a gente tem medo, né, de dizer ali quais são os nossos problemas, ou o que as pessoas vão pensar, se elas vão pensar, enxergar de outro jeito a gente. E Jesus, ele conhece cada parte nossa, inclusive essas ruins que vão acontecer. Em algum momento da nossa vida a gente pode acabar negando a Cristo, e ainda assim ele nos ama sem reserva. Esse é o amor dele, e esse é um amor que nos motiva a escolher ele todos os dias. É um amor que traz um respeito grande, que lembrar, né, que Jesus, ele intercede pela gente, assim como ele fez com Pedro também. Amém, amém. Estamos chegando aqui então a mais um episódio, né, mais uma lição estudada. E eu quero fazer um pedido especial para você, poder se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para você receber as notificações quando a gente estiver postando. Também seguir a gente pelo Spotify, né? Toda vez, no mês da semana, também é lançado lá o áudio. Então, se você, por exemplo, não consegue ali parar, poder assistir certinho o vídeo, você pode colocar para escutar ali no caminho do trabalho, no caminho da escola, qualquer lugar que você estiver indo. Você pode escutar a gente e poder aprender um pouquinho mais, poder estar aí tendo um resumão assim da lição. Então, segue a gente, se inscreve no nosso canal e também compartilha com as pessoas que você conhece, pessoas também que você acha assim, poxa, fulano precisava ouvir essa palavra, precisava ouvir esse conforto. Invita para esse pessoal e também para o grupo de jovens. Você aí é diretor jovem, talvez secretário, está aí com o seu grupo de jovens, manda lá também para o pessoal poder chegar no sábado na escola sabatina sabendo a lição. Porque eu sou professor de jovens aqui, todo professor de jovens sabe muito bem que sempre tem ali aquele candanguinho que esquece de estudar, então já fica a dica, pode assistir o vídeo, que pelo menos na lição já vai saber o geral, né? Exatamente, é só assistir ou ouvir que vai saber tudo. E essa semana nós vamos orar pelas semanas de oração jovens que estarão iniciando agora no mês de junho. E também orar por cada jovem que será tocado durante essa semana de oração. Está iniciando para a gente? Sim, oremos. Senhor amado Pai, que o Senhor possa continuar dando pelo Espírito Santo para que esses projetos aconteçam e glorifiquem o Teu nome, Pai. Que o Senhor conduza cada momento que será feito, cada momento de oração jovem que vai estar acontecendo na Associação Rotineira, na terceira região também. Que o Senhor também conduza aqueles que estão ouvindo a lição para que possa estar conosco e preencher cada banco, tocando o coração de Jesus ainda mais feliz. E peço ao Senhor que continue nos abençoando para levar a Tua palavra e ser assim como Jesus foi para cada um de nós, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço também por tudo que o Senhor tem feito e também pelo Teu amor, que é inesgotável e a gente não merece, mas ainda assim o Senhor continua a entregar a cada um de nós. Abençoe também aqueles que estão assistindo nesse momento e eles possam sentir o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E esse foi o Lição e Ação. Mas foi. Então, semana que vem, estamos aqui mais uma vez para mais um tema de gravação. Olha, eu tô tentando também. Nossa, aí faz tempo que eu vou fazer. O que você falou aí?